trocar o nome de palestra para um bate-papo, né? Hoje vamos trazer um tema que seria mais para jovens e tal, mas vai servir para todo mundo, né? Que é sobre as drogas na visão espírita. Bom, quando a gente vai falar em droga ou qualquer acontecimento na visão espírita, nós temos que pensar o que estamos fazendo aqui. Por que viemos? Qual a nossa função nessa viagem que devemos fazer de nascidos, criados, simples e ignorantes, até chegar a espíritos perfeitos. Nós sabemos que somos constituídos de corpo físico, corpo espiritual ou perispírito e espírito. Às vezes a gente confunde um pouco quando a gente vai rezar para alguém, a gente fala: Deus, cure o espírito de fulano. Quando nós temos que falar, cure o fulano. Porque nós somos um espírito que temos um corpo que a gente troca de vez em quando, né? Então, o nosso perispírito, ele como que, ele armazena, ele registra tudo o que acontece com o nosso corpo físico. Ele como que imbrica célula por célula e ele vai registrando as emanações do nosso corpo físico, né? O que vai fazer com que a gente leve tudo isso durante toda a vida, em várias encarnações. Nessa viagem nossa de simples e ignorantes para espírito perfeito, nós somos dotados de capacidades ou potencialidades, assim, a grosso modo, de 5 potencialidades. Uma é a vontade, outra é o pensamento, outra é o amor, outra é a consciência e outra potencialidade é o livre-arbítrio. A nossa vontade, ela cria, ela que produz. Nós, para produzirmos alguma coisa, para criarmos alguma coisa, nós necessitamos da vontade, né? A Rosi até falou esses dias atrás sobre a vontade, né? Então, sem vontade nós nada ou muito pouco podemos criar, né? E o pensamento, que é a segunda potencialidade, o pensamento, ele dirige a nossa vida. É ele que coordena e dá condições para que a vontade produza, né? Então, o pensamento dirige tudo e dá condições de potencializar a vontade e para que ela possa produzir. O amor é esse sentimento que une as pessoas, que faz com que as outras pessoas se aproximem de nós,
se aproximem de nós e faz essa união, porque ninguém pode viver em solidão, solitário, ninguém progride sozinho. Nós temos que sempre estar em bloco, né? Em família, em amigos. E a quarta potencialidade é a consciência, que é o que nos difere dos animais, né? Os animais nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E nós humanos, nós temos que fazer valer a nossa vivência atual. Nós temos que tentar nos melhorarmos moralmente. Então, fazer essa existência ter valor de evolução moral, espiritual, né? E através da reencarnação, através das vidas sucessivas, usando o nosso livre-arbítrio, nós temos condições de eliminarmos os nossos vícios e melhorarmos cada vez mais as nossas virtudes, né? E a gente sempre está em busca do prazer. Às vezes, nós confundimos prazer com felicidade, porque nós temos na nossa vida o binômio prazer e dor. Se no final da vida nós colocarmos numa balança, de um lado a dor, do lado o prazer, se a balança pender para o prazer, nós somos felizes. Se pender para a dor, nós somos infelizes, né? E quando a gente tem as nossas dificuldades, nós procuramos o prazer e nós fazemos como uma verdadeira fuga, né? Fugimos dos nossos problemas em busca do prazer. E esse prazer nós normalmente procuramos no álcool, no fumo, nas drogas, né? Quer sejam lícitas, quer sejam ilícitas, né? E nessa fuga, nós temos que tomar um cuidado, como disse o pensador Pondé, que ele dizia que nós não podemos deixar que o diabo coloque um app, né, um aplicativo de desesperança no nosso cérebro, nos causando a diminuição da autoestima e causando sofrimentos, né? E nós temos que olhar também umas diferenças de esperança, desesperança, de sofrimento, de dor, de esperança, no caso. Quando Jesus disse que vejam quem tem olhos de ver, e às vezes a gente confunde enxergar com ver, porque o nosso sentido, o nosso órgão visual, nos faz com que enxerguemos. Então,
uma fonte de luz ilumina os nossos olhos e a gente enxerga alguma coisa. E, às vezes, o mesmo fato, todo mundo enxergando e muitos veem de uma maneira diferente, que é o ver, é a interpretação daquilo que a gente está enxergando. Por isso que Jesus disse, vejam quem tem olhos para ver, né? E quando você, isso de enxergar, quando você presta um concurso qualquer, um vestibular para medicina, para engenharia, para nutrição, qualquer que seja, ou faz um concurso público, e quando você vê na lista de aprovados o seu nome, é um prazer indescritível. O cérebro, ele dá uma mexida nas nossas enzimas e dá aumento da endorfina, cortisol, etc., serotonina e outras, e a gente entra em euforia. Diferente quando você usa cocaína, você tem o barato, você tem o prazer. Só que é um prazer artificial, porque você não produziu nada. No caso do concurso da coisa anterior, você estudou, você lutou por aquilo. No caso da cocaína, você tem o prazer, mas é artificial, ele dura pouco. E as consequências são terríveis, né? A cocaína hoje já é considerada a primeira causa de infarto no coração. Então, tem que se tomar cuidado, né? Quando você usa maconha, quer dizer, aquele sentido que você, aquele prazer que você sente, você pode sentir quando faz um relaxamento, quando faz uma meditação, ou mesmo numa prece sentida, você pode ter o mesmo prazer da maconha, sem os inconvenientes, né? Porque as drogas, elas agem no nosso sistema nervoso, na nossa atividade mental, de 3 maneiras principais. Uma, excitando. Então, aumenta o pensamento, no caso, por exemplo, o cigarro, a cocaína. Diminuindo a ação, a nossa ação cerebral, no caso o álcool, os tranquilizantes. Às vezes as pessoas bebem para se relaxar e no outro dia estão piores. Por quê? O álcool é depressor, ele causa depressão, né? E então tem excitação, diminuição e tem uma modificação do nosso pensamento, como a maconha, o LSD, o êxtase, que causam muitos problemas que ainda falaremos, né? Às vezes a gente vê, ou a gente enxerga, um crime hediondo, e a primeira coisa que nos vem à mente é: isso é o que a droga causa.
porque num grande número de vezes isso realmente acontece. Mas nós temos que ver de outra maneira que as drogas nem sempre são causa. Elas podem ser consequências. E aí é que tem que valer a nossa atenção, porque ela pode ser consequência principalmente da educação. Educação no lar. Nos dias atuais é muito comum, o pai e a mãe têm que trabalhar e os filhos com 6 meses, 4 meses, vão para uma creche ou para uma escola, né? Para que os pais possam trabalhar. E quando os pais voltam, pegam as crianças, está todo mundo cansado, com sono, doidos para tomar um banho, jantar e dormir. Então não tem aquelas brincadeiras dos pais com as crianças, com os filhos. Não há uma interação entre pais e filhos, né? Então fica esse ato entre pais e filhos, né? Existe a consequência, como consequência da educação nas escolas. As escolas hoje, muitas, estão, não digo saqueadas, mas estão bastante deficientes, né? Onde o aluno tem muito direito e pouco dever, o aluno não respeita os colegas, não respeita os professores, muitas vezes com a conivência dos pais, e sempre nem respeita os pais também. Eu sempre falo que no meu tempo, se eu apanhasse da professora, eu escondia em casa porque ia apanhar de novo. Porque o que eu fiz para apanhar da professora? Hoje, se o professor levantar a voz para o aluno, um pouquinho, não precisa ser muito, o pai vai tomar satisfação que aquele professor maldoso está fazendo bullying com o filhinho santinho dele, né? E consequência também da sociedade, porque na sociedade hoje é mais importante ter do que ser. Então a sociedade muitas vezes, no jeito de amparar, principalmente o que tem, joga lixo debaixo do tapete, né? Então pode ser muitas vezes consequência, né? Às vezes, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos atuam sobre nós. E a resposta é muito simples, né? Muito mais do que imaginais, e muitas vezes são eles que vos dirigem. E a gente não pode ver isso como eles culpados de tudo que nós fazemos de errado. A responsabilidade é sempre nossa. Como eu já falei algumas vezes aqui, o espírito obsessor, ele é muito educado. Ele pede licença para nos dirigir. Então, através do nosso pensamento, do nosso comportamento infeliz, nós é que os atraímos pela porta aberta, né? Então nós temos que sempre pensar em coisas boas, no bem, para que nós então possamos atrair
os bons espíritos, né? Temos que ter essa consciência de instruir os filhos para que eles possam participar da evangelização de uma religião, né? Foi feito nos Estados Unidos, há algum tempo atrás, entre usuários de drogas, uma pesquisa, e se chegou à conclusão de que aquelas crianças que foram a um templo religioso até os 6 anos de idade fizeram diferença. Então, nós temos que incutir a religião, a ação espiritual do Evangelho, né? Porque eu já disse no início que o nosso perispírito, ele como que une célula a célula com o nosso corpo físico. E ele recebe as emanações do corpo, as emanações fluídicas do corpo. Então, porque ele armazena e registra tudo o que acontece no corpo. Então, se nós usamos o cigarro, fumo, nós todo mundo sabe que prejudica o pulmão, né? Dá enfisema, tumores, etc., né? Então, nós vamos prejudicar o pulmão e isso vai ficar marcado no perispírito. Se nós usamos maconha, nós, além do pulmão, nós vamos também lesar, marcar no cérebro, no perispírito, porque, como eu disse, a maconha, ela muda, ela modifica o nosso pensamento. Se nós usamos a cocaína, aí nós vamos prejudicar os pulmões, o nariz, o cérebro e o coração. Como eu disse antes, é a primeira causa de infarto no coração de jovens. E é importante, é uma coisa importante, não, é uma coisa muito triste você ver o desespero, a angústia de encarnados ou desencarnados na falta da droga, aqueles viciados, né, na falta da droga. E os encarnados, quando tem essa abstinência, ele vai atrás da boca, né? E o desencarnado, o que ele faz? Ele vai se aproximar do encarnado, vai intuir a fazer o uso daquela droga, né? Qualquer, lícita ou ilícita, e como que vampiro eles vão ficando saciando, né? Existe até aquela história do cara que está tomando uma pinga, ele põe no copo e joga um pouquinho e fala que é para o santo. É verdade. Ele não sabe disso, mas é verdade. Porque os espíritos que estão ali, eles bebem junto, eles usam a droga junto. E no caso das drogas mais pesadas, vem um, sai, vem outro, sai, vem outro, e vai cada vez ele tendo mais necessidade do uso da droga, e chega num ponto em que o corpo físico não suporta e ele deixa a matéria em grande sofrimento, no que a gente chama
de overdose, né? E os espíritos, esses que nos usam para se satisfazerem, eles muitas vezes eles até protegem o usuário. Por que que ele protege? Porque se ele perder aquele usuário, ele vai ter que procurar outro. Então ele está salvando a boquinha dele. Então ele protege. Uma vez falando isso, um usuário que ia lá nos Narcóticos Anônimos, e ele disse, olha, isso é verdade. Uma vez eu estava usando, meus pais saíram num domingo, e eu estava usando em cima, numa parte alta da casa, né? E estava usando droga. E, de repente, me falaram, cuidado, lá vem os mega, né? Os meganha que eles chamam, né? A polícia. Ele pegou e olhou o carro da polícia virando a esquina. Ele falou, eu não tinha visto, não viria, né? E então eles, às vezes, eles até fazem isso, né? E é importante, como eu falei antes, a gente indicar os jovens, né, as crianças, para a evangelização, né? E é importante a oração junto. A prece é a nossa maior arma, né? Contra todas as coisas ruins que acontecem. Já se dizia, tem um ditado antigo que fala que o filho não cai quando a mãe se ajoelha, né? E como dizia Chico Xavier, a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Então, a gente tem que entender essa importância da religião, né? E isso tem uma função no centro espírita. Qual é a função? Acolher, orientar, compreender sem julgar e dar o apoio, o tratamento necessário, mostrando a necessidade do Evangelho no lar, de sair das drogas, de fazer a reforma íntima, né? E se unir mais com Deus, né? Para fazendo caridade, praticando o bem, que é a maior vacina contra todas as nossas imperfeições morais, né? E tem poucos jovens aqui, mas queria falar para eles que se eles partirem para o caminho das drogas, eles vão magoar muito, demais, os seus pais, avós, mas a pior consequência é para vocês mesmos. Porque quando vocês lesam, como eu disse, o perispírito, vocês levam esse erro, esse defeito no órgão físico que o perispírito marca para as encarnações futuras. E além das consequências desses
ferimentos que nós fizemos com o nosso corpo, ele também vem com uma tendência ao uso daquela mesma droga. Quer dizer, então, tem que largar agora para, na próxima, não ter essa vontade de usar. Se alguém, se faltou alguma coisa, quiserem completar ou complementar ou alguma pergunta, se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, outros que saibam, responde, e se ninguém souber, a gente vai aprender junto.